Oi, gente, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês, para ser mais específica, 5, para nós termos uma boa aula online, uma conexão melhor com o nosso paciente online, com o nosso aluno online. Vamos lá? Vamos pensar então que quando nós estamos no ambiente online, existem alguns recursos que nós precisamos ter primeiro para que a gente consiga ter uma boa aula. Isso já vai fazer a gente criar uma boa conexão. Por quê? A gente tem que ter um bom aplicativo, um bom programa. Então a primeira dica é: tenha um bom programa. Eu sei que às vezes para alguns pacientes pode ser mais fácil ter o WhatsApp, né? Fazer uma ligação ali no WhatsApp. Mas o Google Meet tem uma conexão melhor, tem uma visualização melhor e passa um pouco mais de profissionalismo também para o seu paciente. Então isso já faz você criar uma conexão. Então tem o Zoom também, tem outras plataformas, mas o Zoom e o Google Meet são os mais conhecidos, gratuitos, tem mais facilidade de mexer. Então, usem um bom programa para que vocês não fiquem, tá conectando, tá me ouvindo, né? Assim como também um microfoninho, algumas vezes, um fone de ouvido, algo que diminua os ruídos para que você consiga passar uma credibilidade na hora de dar aula, né? O recurso que você usa. A segunda dica é em relação aos recursos da aula, os acessórios que esse aluno vai ter. Então, se ele está fazendo uma aula online, ele está fazendo... É um outro instrutor que você está dando aula? Ele tem outros aparelhos? Ele tem aparelhos no solo? As suas aulas são para pacientes? O público que você vai atender são alunos mesmo? Não são para outros profissionais da área do Pilates? Que recursos essa pessoa tem na casa dela? Ela tem algum acessório, né? Porque tem pessoas que têm um elastiquinho, uma bola, alguma coisa em casa. Essa pessoa não tem nada, essa pessoa não tem condição de comprar nada. E a gente também nem acha legal, às vezes, de primeiro momento, a gente fala, você pode comprar alguma coisa? Porque a gente tem que explorar mesmo o que tem. Então, nós podemos usar cadeiras, nós podemos usar bastões, vassouras, cabos de vassouras, né? Nós podemos usar a parede, nós podemos usar vários recursos. Tem para gerar desequilíbrio, como, por exemplo, uma almofada, um tapete dobrado. Nós podemos usar infinitos recursos dentro de casa. Ter pesos que são feitos com a própria garrafinha, né? Garrafa PET, enfim. Nós temos muitos recursos. Então, além de um bom programa, de um bom recurso audiovisual, é interessante a gente também ver os recursos que a pessoa tem na casa dela. Como é a estrutura da casa dela. Então, pensar antes na aula. Eu gosto de, por exemplo... conforme vai passando as primeiras aulas, eu já sei mais ou menos como é os cômodos da pessoa, sabe? Os cômodos da casa. Então, por exemplo, a minha última paciente que estou atendendo online é de escoliose e a sala dela é muito pequena. Então, ela não conseguiria fazer exercícios em 4 apoios, como, por exemplo, um quadrúpede, que ela precisa esticar o braço, precisa esticar a perna. Então, eu falei, a aula de hoje vai ser no seu quarto, porque a gente precisa de um pouco mais de espaço, você vai precisar disso, disso e disso. Ter essa informação prévia já ajuda, né, o nosso aluno a se prevenir, a se organizar, não perder o tempo da aula dele ali. Então, saber os recursos que essa pessoa tem na casa que podem ser utilizados e avisar previamente de onde vai ser feito. Por isso que a nossa aula já tem que estar pronta, né, pra gente saber como saber sobre o que avisar. Aula sentada na cadeira, aula com o bastão, aula com a bola, aula com o elástico, tá bom? Então isso já ajuda a pessoa a se preparar, a se organizar para já chegar pronta para a aula. E aí nós entramos na nossa terceira dica, que é a pontualidade. Gente, não é só porque é online que a gente pode atrasar não, viu? Do mesmo jeito que você tem que chegar na clínica, chegar no estúdio, pelo menos antes dos seus pacientes, estar com o ambiente organizado, também no online funciona desse jeito. E o ambiente organizado para um instrutor é o quê? Um ambiente onde não tenha ruídos que ficam passando para os outros lados, onde não tem ninguém passando atrás. Como se fosse uma reunião de uma multinacional que você vai fazer. Você se preocuparia com isso, não preocuparia com os ruídos? Às vezes seu cachorro tá latindo, você está dando aula lá na sua casa, tem moto passando. Então, igual a gente falou no primeiro tópico, bota um fonezinho, coloca alguma coisa para diminuir o ruído, fecha as portas,
para que você consiga ter essa pontualidade. Então, estar previamente preparado e ter pontualidade é super importante. E aí, os próximos 2 recursos que nós vamos utilizar para criar uma boa conexão nessa aula, para essa aula online ser excelente, é, primeiro, uma avaliação. Como é que a gente faz uma avaliação sem pôr a mão, né? E é aí que a gente tem que ter todo esse conhecimento prévio e ser muito, muito adiantado. Porque eu gosto de passar para paciente, para todos os pacientes, na verdade, um questionário para eu tentar entender por que ela está me procurando. Então, geralmente a pessoa vem, ó, Dani, eu tenho dor na lombar e eu queria começar a fazer aula. Daí eu vou avaliar a pessoa, né? Mas eu já mando o questionário para eu saber, tentar entender se essa dor, ela tem uma origem, é uma radiculopatia, essa dor lombar? Essa dor lombar é uma questão musculoesquelética? Essa dor lombar começou essa semana e essa pessoa já veio procurar, ou ela tá há anos, já tá tomando remédio, já é uma questão cronificada. Então eu tenho que prestar atenção nisso. Mas, para eu não gastar tempo da minha aula, ficar repensando, o raciocínio clínico ali às vezes não é tão rápido, pensando durante a aula, eu já pego essas informações, capto essas informações, dou uma pincelada ali quando eu tô com a pessoa, só para confirmar algumas informações, alguma coisa que ficou em dúvida e tudo, mas a parte teórica eu já mando para ela, para que ela consiga responder, para que o pulo do gato tá aqui. Eu já sei que essa pessoa, sei lá, tem uma radiculopatia. E aí eu quero o quê? Saber se o LASEG dela é positivo ou negativo, para eu confirmar isso. Se o SLAMP dela é positivo ou negativo. O que que eu faço? Eu mando para ela um vídeo de como é para ser realizado esse teste. E aí ela faz, grava o vídeo dela fazendo e me manda. Previamente ela já me mandou isso. Posso pedir para ela fazer antes? Claro, pode pedir. Porque você já mandou uma avaliação, você já sabe que testes específicos você vai fazer, vai solicitar para ela. Então você pode fazer ali online, ao vivo ali, né? Online já é, mas ao vivo ali. Então já facilita muito, muito, entendeu? Então tem essa avaliação prévia, seja para já preparar os testes, os questionamentos serem mais precisos e específicos ali na hora, para você realizar ali na hora mesmo, ou para você até já pedir esses testes antes, avaliar antes, chegar com uma noção ainda maior de como está o seu paciente. Isso é super importante. E por último, gente, caprichem, mas caprichem no comando verbal. Então, não tem toque. Você precisa saber muito bem qual é a direita e esquerda do seu paciente e você precisa saber também como que corrige esse exercício. Você só tem um plano de visão. Então, a câmera está apontada e a pessoa está fazendo exercício frontal para você. Se a pessoa você precisa ver ela na lateral, você precisa ver ela de costas. E aí, você já pensar nos comandos verbais que você vai utilizar. Contrai o glúteo, aquelas coisas que a gente já tem de uma aula normal. Mas também usa recursos da casa. Então, ó, estende o braço da janela para o lado, estende o braço da porta para o outro. Estende, roda sua coluna para a direção da porta, pensa que você quer olhar a tua porta. Então fazer isso, melhorar muito o comando verbal, enriquecer o comando verbal, principalmente associar o comando verbal ao ambiente vai ajudar muito essa aula a ser mais enriquecedora. Afinal, as pessoas elas têm um preconceito ainda com a aula online, tá? E se a aula online é michuruca e ruim, gente, a pessoa não vai continuar fazendo, tá? Se a pessoa não vê em você pontualidade, compromisso, não vê que você tá tendo os recursos para caprichar na aula dela e não tá vendo excelência na aula, não tá vendo que essa aula tá trazendo efeito, ela tá sentindo dor muscular, ela tá sentindo os movimentos acontecendo no corpo dela, ela vai falar, o meu próprio corpo não é suficiente, eu preciso procurar um atendimento presencial e aí você perde o seu aluno, seu cliente, né? E não é isso que a gente quer. Então utilize todos esses recursos, seja precavido, faça as coisas antes, avise antes, porque você vai garantir muitos alunos online aí, certo? Até a próxima, gente. Até mais.